Então sejam bem-vindos, vocês que são dentistas, né? Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há mais de 24 anos e eu tenho compartilhado aqui diariamente e nas minhas redes sociais estratégias de crescimento dentro da odontologia. Né? E nesse momento especial, nesse momento único que a gente está vivendo aqui, eu tenho compartilhado estratégias, alguns conhecimentos, né? A forma de pensar que a gente deve ter nesse momento para passar por esse desafio tão grande que a gente está passando hoje. Estou trabalhando de casa também, hoje é sábado, então tá todo mundo em suas casas com certeza, né? Porque eu sei que alguns dentistas estão atendendo alguns pacientes, um ou outro paciente, estão com consultório aberto. Então tá bom, a Tatiane Abreu aqui falou que tá tudo ok o som. Então aí a gente vai conversar hoje de um assunto muito interessante. Eu quis dividir aqui com vocês porque é isso que tá guiando, né, o meu dia a dia hoje, tá? Que são 5 aprendizados em época de crise, né? A gente tá numa crise grande, né, hoje, e tende a aumentar, né, vai aumentar. E como é que a gente tem que se colocar nessa crise, né, na crise que a gente está vivendo, para a gente conseguir sobreviver a ela e depois voltar a crescer, né? Voltar para o mercado. Quem está com o consultório fechado, não sei como é que vocês estão com o consultório, coloca para mim quem está com o consultório aberto, quem está fechado. Quem vai voltar semana que vem, né? Alguns dentistas falaram para mim, Carla, eu já vou voltando devagarinho já na próxima semana, né? Tem estado que o CRO está permitindo fazer procedimentos eletivos, realizar procedimentos eletivos. Na maioria dos estados não está permitido fazer isso, né? E então alguns dentistas estão atendendo, outros não, a maioria fechado, olha aqui, fechado, né, fechado, as nossas clínicas também estão com os atendimentos suspensos, né, e aí, aqui segunda-feira, enfim, o estado não deixa, exatamente. E o que é que a gente pode fazer enquanto isso, né, como a gente vai pensar, o que a gente precisa aprender nessa situação, né, aprender e colocar em prática, para a gente passar por isso, né? Então é isso que eu quero dividir aqui com vocês, tá? Então antes disso eu vou esperar você compartilhar, clica aqui nesse aviãozinho, compartilha com o seu amigo dentista que tá aí hoje sem fazer nada à tarde, né, na casa dele e ele pode tirar algum proveito disso aqui que a gente vai conversar, né? Que eu acredito que pode ajudar muitos dentistas, muitas pessoas a entenderem melhor como reagir a essa crise toda que tá aqui, tá? Então vamos lá, vou começar falando, então vamos começar. Eu ouvi, na verdade é isso que tá me guiando, né? Mas eu ouvi do filho do dono da Arezzo, Alexandre Birman, essas ideias bem organizadas, que são os 5 aprendizados em época de crise, né? E é exatamente assim que eu penso, e é exatamente assim que eu conduzo os meus dias durante esse período tão desafiador, e vou continuar conduzindo quando já retomar os atendimentos, tá? Então, vamos lá. O primeiro aprendizado, então, se você tem papel e caneta aí na mão, anota, porque de vez em quando pega isso e leia, e isso vai te dar mais força para enfrentar esse desafio que está vindo por aí, tá? Então, número 1, respeite a crise, mas foque no seu negócio. Então, respeita a crise. É importante a gente respeitar a crise, ou seja, entender que ela existe, saber do tamanho dela, né? Mas o foco tem que ser no negócio, o foco tem que ser no seu consultório, né? O foco precisa ser na parte profissional, né? Que é da onde vai vir o sustento seu, da sua família, né? E você vai precisar retomar, porque essa crise uma hora vai passar. Quanto tempo vai demorar? Não sei, né? Esse bloqueio de atendimento uma hora vai passar, né? Mas quando? Não sei. E até lá é importante você conhecer a crise, mas entender que o foco tem que ser no seu consultório, no seu negócio, né? Saber da gravidade é muito importante.
né? Só que não ficar o dia inteiro atrás de notícia, isso gera um estresse, uma ansiedade horrorosa, né? A gente fica preso nisso, fica prisioneiro das notícias, né? E isso fica o dia todo consumindo não só notícias oficiais, mas vídeos, tudo que é tipo de informação nos grupos de WhatsApp, tudo isso faz muito mal pra gente, né? A gente fica preso nisso e não consegue pensar em mais nada, né? A nossa mente é capturada por isso, de uma forma que muitas vezes a gente demora ou tem que fazer um esforço muito grande para sair disso. Então o foco tem que ser no negócio, né? O foco tem que ser no que a gente vai fazer daqui para frente. Exatamente, é o hoje, amanhã, depois, já pensando quando que eu vou voltar a atender, como vai ser isso, ou se for demorar ainda, se ainda for ficar algumas semanas em casa, o que é que eu preciso fazer, né? Foco no negócio para superar isso, para quando voltar, né? Retomar com força, retomar consciente do que precisa fazer, tá? Então, o primeiro aprendizado em época de crise é conhecer, respeitar a crise, né? Não ignorar, como tem muita gente que fala, isso não é nada, isso é, né? Não vai afetar quase o país, enfim, tá todo mundo exagerando. Não, vá conhecer a gravidade da situação, vai saber exatamente o que está acontecendo, né? Mas separe um momento para isso no dia, porque senão você perde totalmente o foco de qualquer outra atividade que você vai fazer, tá? E aqui o foco nesse momento tem que ser no seu consultório, tem que ser no seu negócio, tem que ser na sua profissão, tá? Porque a gente vai precisar retomar. Acredito que todo mundo que tá aqui vai retomar os atendimentos e quer retomar com força total quando puder, né? Então, esse é o primeiro aprendizado. O segundo, né? São cinco aprendizados. E aí, compartilha aqui essa live com seus amigos que são dentistas e estão lá, sei lá, de repente capturados aí pelas notícias ruins, e você pode tirar eles disso, tá? Então, o segundo aprendizado é que toda crise traz oportunidades, né? Encontre essas oportunidades. Mas como assim, Carla? Que oportunidade que tem nesse momento, né? Esse momento difícil que a gente está passando aqui. Toda crise tem oportunidades. Então a gente pode encontrar, se tiver com os olhos bem abertos, né? Se não estiver capturado pelas notícias ruins o tempo todo, né? A gente pode encontrar oportunidades no meio da crise. Tá? Então isso acontece, isso sempre aconteceu em toda a crise, em todos os momentos de crise que a humanidade já passou. Existem oportunidades. Por exemplo, Carla, mas como assim? Né? Eu vou sempre contextualizar aqui para odontologia, porque assim fica muito mais claro, né? Uma coisa que vai acontecer é que muitos consultórios, eu acredito, vão fechar. Eu já tenho ouvido falar de alguns colegas que já estavam com atendimento fraco e que me falaram que não vão nem reabrir o consultório. E isso é um fato, isso vai acontecer, né? Vai ser uma realidade. E aí o que vai acontecer? Muitos pacientes desses dentistas vão precisar de um outro dentista, possivelmente você. Tá? Então, essa pode ser uma oportunidade. Carla, mas é muito triste, né? Ver dentistas fechando o consultório. Triste né? Mas isso vai acontecer. Então, é importante a gente saber disso. Uma outra oportunidade que pode surgir, de repente, no seu consultório, na sua clínica, você não fazia uma determinada especialidade e nesse momento resolve fazer. Né? Resolve colocar, ou sei lá, harmonização facial, né? Resolve abrir para outras especialidades, trazer dentistas de outras especialidades para fazer aquele tipo de procedimento no seu consultório. Isso pode ser uma oportunidade que talvez você não tivesse vendo antes, né? E aí você parar para pensar nisso, por isso que é muito importante estar com o foco no negócio, que é para você estar aberto a essas novas oportunidades. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos ver. Então vamos lá. Uma outra oportunidade que pode surgir para você.
é aprender a divulgar o seu consultório. Eu vejo muitos dentistas com muitas dúvidas em relação a isso. Falo, Carla, mas o CRO não me deixa fazer nada. Eu não posso fazer nenhum tipo de divulgação. Mas é possível sim, se fizer da maneira correta, da maneira certa, é possível fazer sim. Então, também pode ser visto por você como uma oportunidade aprender a divulgar aquilo que você faz. Tá com o consultório fechado agora, mas vai reabrir. A gente sabe disso. Vai reabrir. E aí? E quando tiver aberto de novo, você vai ficar parado ou você vai aprender a como atrair novos pacientes para o seu consultório? Como divulgar isso de uma maneira ética. Tá? Então, pode ser uma oportunidade. Aprender marketing digital, por exemplo. Existem tantas possibilidades dentro das redes sociais. A gente está conversando aqui, eu estou falando aqui com vocês pelas redes sociais. Então, será que isso também não é uma oportunidade para quem estava em dúvida ali, parado, só olhando os outros divulgarem consultório e aí aprender e começar a fazer também? Entender sobre gestão. Aqui o Fernando que é o meu sócio, entender sobre gestão, começar a entender os primeiros passos, o que é mais importante para você fazer uma boa gestão do seu consultório, começar a organizar os números do seu consultório. Será que isso não pode trazer essa crise, não pode trazer essa oportunidade e a partir dessa organização você começar a entender melhor como é a realidade do seu consultório e como é que você faz para atrair mais pacientes, tá? Então, você aprender a lidar em redes sociais, a fazer live, enfim, como é que você faz um post, que tipo de assunto você coloca ali, que é interessante, que vai atrair pacientes para o seu consultório. Então, as oportunidades, se você tiver com a cabeça aberta para isso, não tiver mergulhado só na crise, nos problemas da crise, você pode ver oportunidades a partir disso. É fácil, Carla, fazer isso? Claro que não, nesse momento, mas é preciso foco, é preciso treinar a mente para isso. Então, primeiro, você conhecer a crise, respeitar a crise e focar no consultório, foco no negócio. Essa é o primeiro aprendizado aqui que eu quero passar, são 5 aprendizados. O segundo é que toda crise traz oportunidades. Encontre essas oportunidades. Pense que existem as oportunidades. E você deve saber, por exemplo, qual é uma falha que o seu consultório tem hoje. Será que é a gestão que é falha? Será que a divulgação é falha? Será que a organização, o treinamento da sua funcionária é falho? Então, pense nisso como uma oportunidade, tá bom? E dá um coração aqui para mim, curte aqui essa live para mim, para eu saber que eu tô gerando aí algo de bom para você, Compartilha com seus amigos dentistas e vamos lá para o terceiro aprendizado. Em época de crise, a gente está no momento de crise, então vamos lá, vamos aprender com a crise. Quem cresce é quem aprende com a crise, e aí, vamos lá. Terceiro, esse aqui é super importante, hein? Respeite a demanda, Não antecipe a oferta, tá? Então, respeitar a demanda. O que é isso? Deixa eu ver aqui, vamos responder. Doutora Carla, boa tarde. Sou tímido e não gosto de aparecer nas mídias, mas quero usar essas ferramentas mesmo assim. Como fazer para trabalhar com Instagram e Facebook sem necessariamente aparecer na câmera? Não precisa necessariamente aparecer na câmera, tá? Você pode sim fazer divulgações através de posts, através de outras imagens, sem que apareça a sua imagem, sem que você grave vídeo. É claro que os vídeos são mais consumidos, costumam ser mais consumidos pelas pessoas, tá? Mas é possível sim, fazer divulgações sem você aparecer, tá bom? Isso é um motivo aí para uma live inteira,
né? Posso ficar falando aqui durante 1 hora sobre isso, né? Que tipo de conteúdo é que vai atrair pacientes para o seu consultório e que não necessariamente. Você pode até fazer vídeos sem aparecer você, vídeos sem você, né? E vídeos muito interessantes. Então, isso é um motivo aí para uma outra live, mas dá sim. É preciso entender que esse é um momento para gente, né, encontrar as oportunidades, tá? Vamos ver o que mais aqui. Aqui, Amanda Buchara, a demanda agora seria urgência? Então quando eu falo, ó, terceiro aprendizado, respeite a demanda, né? Não antecipe a oferta. O que vai acontecer provavelmente, né? Quando a gente retomar os atendimentos, hoje muitos dentistas estão atendendo só urgências, né? É o que o CRO está permitindo. Mas quando a gente for autorizado já a voltar no atendimento normal, a demanda de pacientes, muito provavelmente, né, vamos ver o que vai acontecer, muito provavelmente vai diminuir. Então, vai ser difícil o dentista retomar o atendimento já com aquela agenda que tinha antes. Então, tinha uma agenda cheia para a semana toda, provavelmente vai retomar isso com uma velocidade menor, né? Eu acredito que vai acontecer, pode até ser que não, mas eu acredito que vai ser, eu estou preparada para essa realidade nas minhas clínicas, né? Ou seja, retomando aos poucos, as pessoas vão demorar um tempo ainda, né, para saírem de casa, para circularem normalmente pelas ruas e ir ao dentista, né? Vai ter muito desemprego vai aumentar bastante, então tem pacientes que iam lá no seu consultório que não vão mais, vai acontecer, né? É importante a gente estar preparado para isso, vai acontecer. Então a demanda vai ser menor de pacientes, né? Aí um ponto importante, como a demanda vai ser menor, a demanda de pacientes e possivelmente, né, dependendo até do público que você atende, a demanda financeira, né? Então, vai ser importante o dentista ter uma noção mesmo, conversar com cada paciente para entender qual é a realidade dele, para fazer a oferta ideal para ele naquele momento. Então, não antecipe a oferta. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente, por exemplo, precisa de uma reabilitação oral, né, e eu ensino dentro do meu curso do método Dentista Referência a fechar tratamentos grandes, né? Nesse momento é um momento delicado, peculiar, diferente, né? É preciso que você entenda de cada um, né, qual é a situação atual dele, para você adaptar a sua oferta, né? De repente, não fazer uma oferta de um tratamento completo, né, de um tratamento, uma reabilitação oral com um valor X. Talvez seja o caso para aquele paciente naquele momento começar tratando de um dente, né, tratando de algo mais emergencial ali, e ele já te conhecer, e você ir acompanhando como é que vai evoluindo aí também a condição do seu paciente, porque todo mundo vai estar numa situação de muita insegurança. Então, até quem tem condição, quem vai ter dinheiro ali no banco, muito provavelmente vai segurar de todas as formas, né, qualquer tipo de custo a mais que puder segurar. E isso é bom a gente saber, entender isso, tá? Por isso, respeite a demanda, né, e não antecipe a oferta. Ou seja, conheça com um pouquinho mais de profundidade do que antes. Isso é sempre importante, né? Conhecer qual é a situação, entender qual é a situação mesmo daquele paciente, para você fazer a oferta certa para ele naquele momento, né? E não perder o paciente por simplesmente dizer, não, o seu tratamento é esse e o valor é esse e ponto final, né? Se quiser sim, se não quiser, tudo bem, né? Então, é preciso ter cuidado, tá? Porque eu acredito, eu estou preparada para que a demanda realmente seja menor.
Bom, então vamos lá. Já foram 3 aprendizados aqui. Então compartilha essa live aqui com seus amigos dentistas. Compartilha. Ele deve estar lá na casa dele fazendo não sei o que, assistindo Netflix ou outra coisa qualquer, ou vendo uma notícia que está deixando ele ansioso, angustiado, né? Então traga ele junto aqui com a gente nessa live. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas, de dentistas, com foco no negócio, com foco no consultório, né? Com foco na retomada. Então vamos lá. Então aqui, ó, o Fernando falou negociação, vai ser importante entender aí o básico de negociação, certo? O quarto aprendizado, né? Adaptar-se, adaptar-se, adaptar-se. Então, essa é uma palavra fundamental nesse momento. É fundamental, né? Adaptação em momento, numa época de crise, é muito importante. E a gente está vivendo, está tendo que se adaptar a várias situações novas, completamente inusitadas, né? E rápido. Né? Uma delas é ficar em casa. Né? Então, esse tipo de adaptação a gente nunca imaginou que fosse ter que fazer. E a gente precisa se adaptar com a família ou quem mora sozinho a ficar esse período recluso, né, em casa. Então, a gente precisa dessa adaptação. Essa é uma. Outra adaptação, né, é fechar o consultório, é atender menos, mudar, intensificar a biossegurança dentro do consultório, ou não é? Quem está atendendo aqui, nesse momento, acredito que esteja com 100% de atenção em relação à biossegurança no seu consultório. E essa é uma adaptação necessária. Nesse momento sempre é importante, mas nesse momento mais ainda. Né? Então, quem se adapta ao momento atual, à situação de crise, tem mais chance de retomar, tem mais chance de sobreviver, tem mais chance de depois crescer. Primeiro é preciso reabrir, retomar os atendimentos, entender que a demanda muito provavelmente vai ser menor, muito provavelmente a gente precisa estar preparado, a gente tem que ser otimista, né? Pensamento positivo, mas estar preparado para uma situação adversa. Estar preparado para o pior, vamos colocar assim. Porque se o pior não acontecer, então já tá bom, já tô no lucro. O que seria o pior nesse caso? Uma demanda baixa, ou seja, uma procura de poucos pacientes. Demanda de poucos pacientes. E a gente estando preparado, já sabendo que isso vai acontecer, fica melhor para lidar com isso. E eu já sei, então eu vou me preparar. Tá? Então isso é muito importante, se adaptar à nova realidade. Então essa é uma palavra fundamental, adaptação, né? E o quinto aprendizado em momento de crise, em época de crise, permita-se retroceder. Permita-se retroceder. Retroceder, dar um passo para trás, né? Muitas vezes é preciso a gente dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Quem é que nunca ouviu isso? Todo mundo aqui já ouviu isso. Às vezes a gente precisa. E esse é o momento que você você precisa fazer essa avaliação. Por exemplo, o que é isso, Carla? Como assim permita-se retroceder? Sim, o seu faturamento muito provavelmente vai diminuir, vai cair. E aos poucos, se você estiver colocando em prática estratégias para aumentar o seu faturamento, aos poucos o faturamento vai voltando a crescer. Mas num primeiro momento, num primeiro mês, num segundo mês, talvez no terceiro mês, você vai estar com um faturamento mais baixo do que estava antes da crise começar. Tá? Isso é importante que a gente tenha bem dentro de nós isso. Né, já se preparando para isso, né? Já está acontecendo, né? O faturamento menor. A maioria aqui está parado. Então, permita-se retroceder, ou seja, um faturamento vai ser menor. Você vai precisar reavaliar metas,
Tá? Então, se você tinha metas de faturamento, a Carla já tinha meta para abril, maio, ou de crescimento, em números mesmo. Reavalie as suas metas. Né? Reavalie, esse é um momento importante para você reavaliar suas metas. Tá? Quem sabe você vai precisar fazer esforços maiores do que estava fazendo antes dentro do seu consultório, para manter um faturamento mínimo ali, para pelo menos pagar os boletos. Né? Ontem na live me perguntaram, Carla, como é que eu faço para pagar meus boletos com faturamento zero? Né? Então, talvez nessa retomada, pode ser que ao invés de trabalhar meio período, você precise trabalhar o dia todo. Né? Então, talvez precise fazer mais esforços para ter um resultado igual, né? Ou até menor, mas que você consiga se manter ali e aprendendo e colocando em prática estratégias de marketing, de gestão, para aos poucos voltar a crescer. Tá? Então permita-se retroceder, porque pode acontecer. Em relação ao faturamento, vai acontecer, já está acontecendo, a gente sabe disso, né? Isso aqui está acontecendo com todo mundo, ou pelo menos 99% dos negócios. Né? Aqui, ó, Jasmina. Penso que o paciente vai ficar com medo, né, de contágio nos consultórios, até quando que é a questão. Então, né, tem pacientes que têm medo, outros não têm não. Né? Eu vejo até com uma certa surpresa, né, muitos pacientes procurando por atendimento nas minhas clínicas, e que agora, nessa semana, para a semana que vem, para a próxima semana, ou seja, esses pacientes não estão com medo. Então, por isso que eu digo, a demanda vai diminuir, vai sim. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Entender que vai acontecer, para que isso não seja um choque, né? Para que isso não te desanime demais, não te derrube demais. Tá? Aqui a Daniela, no meu consultório também, doutora. Né? Tem recebido ligações, sim. Tem os pacientes que estão esperando a gente reabrir. Tem. Né? E isso me deixa muito animada, né? Porque eu sei que eu vou ter um faturamento mínimo ali, né? Mas eu tenho consciência plena de que eu vou demorar alguns meses ali para retomar, né? Para retomar a quantidade de atendimentos, o volume, o número, né? Vamos colocar aqui o número de pacientes que antes vinham nas minhas clínicas. Tá? Então, é muito importante a gente entender esses 5 aprendizados, são 5 pontos importantíssimos, né, em momentos de crise, que faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo, entre aspas, né, um pouco mais tranquilo em relação ao que vai acontecer, né, porque vai ser difícil para todo mundo e vai ser importante a gente lidar com isso. Né, a Thaís, vai dar tudo certo. Claro, o pensamento, aqui a vibração, a energia tem que ser nessa direção. Pensamento positivo. E que vai passar, vai passar. Tudo passa nessa vida. Né? Tem aquela famosa frase que eu ouvia da minha avó, outro dia eu ouvi de novo, do grande empresário Abílio Diniz. Ele falou o seguinte, né? Não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então, esse mal vai acabar. A gente sabe disso, vai passar. Em quanto tempo? É uma crise. A gente não sabe quanto tempo. Ninguém sabe. Né? E é o que eu acredito que é o que deixa a gente mais inseguro, é justamente isso. Quando é que isso acaba? Não sei. Né? E pode ser que dure meses, porque depois da crise do vírus ainda vem a crise econômica, né? Que tamanho vai ser isso? Ninguém sabe, né? Mas já sabe, a gente já precisa entender que vai acontecer, não é assim, daqui 2 semanas eu reabro o meu consultório e aí eu volto atendendo e tudo aos poucos vai voltando ao normal, né? Então é preciso a gente ter bem a consciência de que estamos numa crise, né? Mas como lidar com ela? É que ela vai passar e a gente, para passar por ela, primeiro, não pode ficar mergulhado nela,
né, precisa respeitar a crise, entender, né, saber que ela existe, da gravidade dela, mas focar no consultório, né? Segundo, entender que podem ter oportunidades aí, que podem aparecer oportunidades. De repente você estava pensando em ir para um caminho no consultório e vai precisar mudar completamente. Isso pode ser uma oportunidade. Como eu falei, de repente uma nova especialidade, de repente até você, né, fazer um novo curso, entender mais sobre divulgação do consultório, ou uma nova especialidade também, você fazer ou trazer um dentista para o seu consultório, enfim, oportunidades vão surgir. Quem tiver atento, de olhos abertos, vai entender isso e vai enxergar e vai aproveitar essas oportunidades. Terceiro, respeitar a demanda. A demanda vai ser menor de pacientes. A demanda menor. A Daniela, não é cancelar sonhos, adiar talvez. É aquilo que eu falei aqui, ó. Permita-se retroceder, reavalie as suas metas, os seus sonhos. Reavalie os seus sonhos. É claro, em que momento, né? Adiar talvez. Adiar, dependendo dos seus sonhos, adiar com certeza. Mas por que não? Todos nós vamos ter que adiar planos, projetos. Todos nós. Nós, os grandes empresários, todos nós. Então, isso é fundamental. Não é cancelar. Não é ficar derrotado, se sentir fracassado, o fim, não é fim, né? Crise são oportunidades que vão aparecer depois, mas a gente precisa estar forte durante ela, né? Durante a crise, né? Para conseguir superar isso da melhor forma possível, né? Principalmente mentalmente, emocionalmente, para enxergar as oportunidades. Tá? E aqui a palavra é adaptação. Adaptar-se. Precisa se adaptar ao momento, né? Para não entrar em desespero, para não entrar em depressão, enfim, é preciso se adaptar, né? Entender qual é o momento e permitir-se retroceder. Se precisar dar um passo para trás, dá. Né? Não é cancelar sonho, adiar talvez sim. E adiar talvez, eu não falaria nem adiar talvez. Né? Reavalie os seus sonhos. Então, se você tem um sonho, esse sonho eu acredito que seja a sua meta. Né? Se essa sua meta era para o meio do ano, talvez você reavaliar e colocar lá para o final do ano, quem sabe? Né? Porque senão a gente fica num estado que parece que tá fracassando. E na verdade não é isso. Né? É um momento, é uma circunstância fora da gente que aconteceu, né? Todos nós aqui estávamos trabalhando, nos dedicando e lá empenhados, né? na nossa profissão, e aconteceu tudo isso, né? Então é importante a gente, como disse a Daniela aqui, digo no sentido de ser realista, sim, claro, reavalie suas metas, muito importante. É muito importante isso, né? Adiar é reavaliar, né? Você colocar, então, ser realista, agora não dá. Então, daqui quantos meses eu acredito que sim. E aí, quando você retomar o seu atendimento, aí você vai ter bem essa noção da demanda, né? Porque aí você vai estar ali de novo, trabalhando, e aí você vai ver, aí é o momento de reavaliar. De ver novamente, será que essa meta que eu coloquei para mim para daqui uns meses, será que vai ser possível mesmo? Ou o que é que eu vou precisar fazer para chegar lá? Será que o que eu fazia antes vai ser suficiente? Ou eu vou precisar fazer mais? Eu vou precisar fazer mais divulgação? Ou eu vou precisar de mais atendimento? Ou aquele período que estava ocioso no meu consultório, eu vou precisar ter alguém atendendo lá? Eu vou precisar de pacientes, né? Atrair pacientes para o consultório, aprender essa habilidade que eu não tenho. Então, esse é o momento para a gente aprender com a crise e não ficar imerso nela, não ficar afundado, ficar soterrado na crise, porque é um grande risco isso acontecer. A gente acordar e já abrir o celular e já ficar olhando ali 1001 notificações do WhatsApp
e se esquecer que aquilo pode afundar o dia da gente, né? A gente tem a família para cuidar, tem o negócio, foco no negócio. Separe um tempo no seu dia para se dedicar ao seu consultório, a retomada. Eu sempre falo que é retomada, a gente vai precisar retomar com força, sendo realista, otimista, mas realista e pensando sempre que realmente vai diminuir, né? Então permita-se retroceder. Vai ser necessário esse aprendizado, é um dos mais fortes aqui que para mim, né, que eu quero passar para vocês. Com força sempre, a Daniela, minha aluna querida. Maior desafio, penso, que será motivar os dentistas da clínica, que fazem parte da equipe. Alguns já pensam em não retornar tão cedo. Sim, né, cabe a você, como uma liderança, né, a dona da clínica, ir conversando, ir motivando, né, falando com eles, né, falando sobre biossegurança. Eu sei, né, tem alguns dentistas que estão com muito medo de retornar. Agora, é por isso que é importante você saber da gravidade da crise e saber como que vai retomar os atendimentos na clínica de forma que todos fiquem em segurança, né? O mínimo de segurança possível a gente sabe manter numa clínica. Então, é por isso que eu tenho muita consciência de que a demanda vai ser menor, né? Com isso, a gente vai conseguir proteger mais a equipe e os pacientes, porque vai ter menos fluxo de pacientes entrando na clínica. Quem tem um consultório pequeno não tem esse problema, mas quem tem clínica vai ter esse desafio, né, de proteger a todos, entendendo como fazer isso e entendendo que o faturamento no início vai ser menor, né? Mas os dentistas da clínica também, aí cabe, eles também precisam trabalhar, assim como nós, né? Todos somos dentistas aqui, todos só ganhamos, só temos faturamento se estivermos com o consultório aberto, né? Então, mas os desafios estão aí, vão vir, né? Já chegaram e a gente vai precisar superar um a um, né? Pensando em um de cada vez e quem retomar ali na frente com essa mentalidade desses 5 aprendizados é que vai ter muito mais chance de depois, a médio e longo prazo, voltar a crescer, né? E aqui é importante eu falar que é preciso nesse momento a gente ter uma visão de médio e longo prazo. A curto prazo, eu falei aqui, curto prazo, o que vai acontecer? Uma demanda menor, um faturamento menor. Não adianta a gente se iludir, é bobagem, né? Isso vai ser muito ruim para a gente mesmo. Não é para trazer desânimo, desespero, nada disso. Vai acontecer, né? Então, as ações que você começar a tomar hoje vão refletir a médio e longo prazo em termos de crescimento de novo, retomar o crescimento no consultório, crescimento de faturamento. Então, se pensar em crescer, né, crescer as clínicas, crescer o seu pequeno consultório, não vai ser num curto prazo, num curto espaço de tempo. Não vai ser daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3. Não, esse vai ser um período, o pior período que a gente deve passar, né? E aí, médio e longo prazo, é preciso enxergar mais lá na frente para entender, para ver as oportunidades, né? E para entender que o crescimento vai retomar, você vai conseguir retomar um crescimento do seu consultório ou começar a crescer, né? Não sei qual era a sua situação antes, a médio e longo prazo. E é assim, né? E é muito importante a gente ter os 2 pés no chão, né? E entender que você tendo essa mentalidade, esses 5 pontos que eu falei aqui, isso já vai te dar uma direção, né, para a sua retomada ser mais saudável possível, tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, então eu vou repetir aqui de volta. Vamos lá, 5 aprendizados em época de crise. Vamos resumir aqui para quem perdeu algum, né? E se você ainda não compartilhou essa live com seus amigos dentistas e acha que eles precisam ouvir isso também,
né? Porque estão lá perdidos, não sabem o que fazer, o que pensar, como agir. Manda essa live, quem estiver vendo esse vídeo depois gravado também, compartilha com seus amigos dentistas, tá? Então vamos lá, aqui eu falei dos 5 aprendizados em época de crise. Vamos fechar aqui, resumir. Primeiro, respeite a crise, mas foque no seu negócio, no seu consultório ou na sua clínica. Ou seja, conheça a crise, entenda a gravidade, mas o foco não pode ser na crise, né? Tem que ser no consultório. Vamos ver aqui, ó, Carol Barros. Você acha que seria o momento de falar no Instagram sobre saúde bucal? Será que as pessoas não veem isso em sentido de querer vender? Não, se você falar de uma forma educativa, isso é muito bom, né? É sempre importante a gente pensar num conteúdo nas redes sociais que ajude as outras pessoas, né? Então, se você fizer sempre nesse sentido de ajudar, né, de agregar algo importante, um aprendizado ou uma lembrança importante, ela vai gostar, tá? Agora, se você chamar, né, venha para uma consulta, se você falar do seu consultório, aí fica parecendo que está vendendo sim, tá? Então, vamos lá. Voltando, respeite a crise, mas foque no seu negócio, no seu consultório. Segundo, toda crise traz oportunidades. Encontre-as. Terceiro, respeite a demanda. Não antecipe a oferta. Quarto, adaptar-se. E 5, permita-se retroceder. Tá? Se você tiver esses 5 aprendizados em mente, todos os dias olhando para ele, isso vai te ajudar a superar essa crise, né? Vai te ajudar a passar por isso e a retomar o seu consultório da melhor forma. É esse o meu objetivo aqui, que você, junto comigo, volte a crescer. Primeiro, volte aos seus atendimentos, entenda qual é a realidade e a médio e longo prazo, volte a crescer. Que você volte a ter os seus sonhos, que você reavalie as suas metas, os seus sonhos, né? Como a doutora Daniela falou aqui, reavalie, né? Projete novamente as suas metas, tá? Aqui, respeitar a demanda, não antecipar a oferta, adaptar-se, isso aí, permita-se retroceder, muito bem. Gente, ó, então eu vou encerrando essa live, amanhã estarei aqui às 4 horas da tarde, se Deus quiser, se o Instagram deixar, né? E eu vou pedir para vocês irem lá no meu feed do Instagram, ó, presta atenção, todo dia no final da live eu tô fazendo isso. Eu tô publicando uma frase lá, você deixa um coração, curte a minha foto lá, o meu post, no meu feed do Instagram, deixa um coração lá nos comentários e marca um amigo dentista, tá? Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que querem crescer, que vão retomar os seus atendimentos. Não vai ser fácil, mas nós juntos aqui somos mais fortes. Sempre uma comunidade é mais forte. Estar sozinho é a pior coisa nesse momento, tá? Então, vai lá no feed do Instagram, curte lá, põe um coração de qualquer cor para mim, né? Um de cada cor, bem colorido. Isso traz mais alegria, né? Esse momento. E marca um amigo dentista lá. Eu vou ficar muito feliz, eu falo com você lá. Tchau para vocês e até amanhã.